Concentração fundiária. A concentração fundiária é considerada por muitos um grave problema no espaço rural do Brasil, com a maior parte das terras nas mãos de poucas pessoas. Isso revela que há uma grande quantidade de terras sob posse de um número muito pequeno de pessoas. Políticas agrárias governamentais. A disponibilidade de força de trabalho fornecida aos grandes proprietários pela massa da população rural se formou e se constituiu por causa do monopólio da terra concentrada nas mãos de uma minoria de grandes proprietários. Obriga a massa trabalhadora a buscar operação e sustento junto a esses mesmos proprietários, empregando-se a serviço deles. O que determina e fixa a remuneração do trabalho nas condições atuais da economia rural é o equilíbrio do mercado de mão de obra, ou seja, a relação da oferta e procura que nele se verifica. Seja onde e qual for, a grande exploração do tipo comercial tende a se expandir e absorver o máximo de terras aproveitáveis, eliminando lavradores independentes, proprietários ou não, bem como suas culturas de subsistência e agravando as condições de vida da população trabalhadora rural cuja remuneração está sempre aquém do preço relativo dos gêneros de substâncias que os trabalhadores são obrigados a adquirir no comércio. Aqui alguns dados da estrutura fundiária do Brasil em 2009. Dados reais. O estudo analisou os municípios brasileiros de acordo com sua relevância agropecuária, agrupando-os em três categorias: os 1% com a maior concentração de terras, os 19% seguintes e os 80% restantes. Quando essas cidades foram comparadas em termos de índice de desenvolvimento humano municipal, de concentração de renda, de pobreza e outros, verificou-se que os melhores indicadores sociais estavam em municípios com menor concentração de terra. Correntina, na Bahia, é um exemplo de município enquadrado entre os 1% de maior concentração fundiária. Os latifúndios ocupam 75,35% da área total dos estabelecimentos agropecuários e que atende o critério de relevância agropecuária. Nessa cidade, a pobreza atinge alarmantes 45% da população rural e 31,8% da população geral, e o índice de desenvolvimento humano é de 0,603, bem abaixo da média nacional. De todas as atuações do Ministério do Trabalho e do Emprego, entre 2003 e 2013, 82% foram no oeste da Bahia. Somente em Correntina, 249 trabalhadores foram resgatados da condição de trabalho análogo e de escravo no mesmo período. Aqui temos um gráfico de concentração de terras no Brasil. Distribuição das terras no Brasil: 60% são da República do Latifúndio. Das 5,6 milhões de propriedades existentes, 78,7 mil, apenas 1,4% concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. Já os outros 27% são de um país de propriedades rurais. As áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. E os 13% são de povos indígenas, a menor fatia. As terras indígenas são 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Vivem nelas em torno de 230 povos, aproximadamente 567 mil pessoas.